Olá, pessoal. Meu nome é Rafael Trindade. Eu sou acadêmico do terceiro ano de Ciências Biológicas da Unespar e hoje vou falar um pouco para vocês sobre gustação e olfato. Quais são os objetivos dessa aula? Entender de forma básica o funcionamento do olfato e da gustação e correlacionar esses dois sentidos para a formação do sabor. Começando aqui pela gustação ou paladar. A gustação ou paladar é um sentido humano responsável por captar, perceber e interpretar a sensação do sabor dos alimentos que nós ingerimos ou comemos. Aqui a gente vê, por exemplo, o salsicha e o Scooby estão comendo panquecas. Essas panquecas vão gerar estímulos ali na boca deles que vão ser levados até o cérebro, que vai interpretar se essas panquecas são doces, salgadas, se estão saborosas ou não. Qual o órgão que vai ajudar a fazer essa captação desses estímulos? A língua. A língua é o principal órgão do sentido da gustação, mas também existem outras regiões que contribuem para essas percepções, que são a região interna das bochechas e o céu da boca. Na língua que ficam estruturas chamadas de papilas gustatórias. Nessas papilas ficam receptores que captam os estímulos que os alimentos proporcionam ali na boca, que são transformados em impulsos nervosos, são transmitidos lá para o cérebro, que vai interpretar e falar se esse gosto é doce, salgado, azedo, amargo e umami. O umami, para quem não sabe, também é chamado de quinto sabor, ou quinto gosto. Ele vem da palavra japonesa e significa gosto saboroso, gosto agradável. Ele realça os outros sabores, realça o doce, realça o salgado, entre outros. Ele está presente em alimentos como carnes, queijos, tomates, peixes, entre outros. Aqui nessa imagem, a gente percebe alguns pontinhos bem salientados na língua. E esses pontinhos são o quê? São as papilas gustatórias. Dependendo do local onde essas papilas gustatórias estiverem, elas vão captar um tipo diferente de gosto. Se ela está aqui mais na ponta da língua, ela vai captar o doce, quando a gente come, por exemplo, um chocolate, ou azedo, quando a gente ingere um limão, por exemplo, fica ali nas partes laterais da língua, o salgado na parte lateral aqui frontal, o amargo lá no fundo e o umami na região central da língua. Agora a gente vai falar um pouco sobre a olfação ou olfato. O sentido olfativo é responsável por decodificar os estímulos físicos e os estímulos químicos odorantes no nosso ambiente. Como, por exemplo, quando a gente sente o perfume de uma flor, o cheiro de uma comida gostosa, ou o cheiro de uma comida estragada também. Ou quando a gente sente, por exemplo, o cheiro de fumaça, indicando que está tendo fogo em algum lugar, entre outros. Esses estímulos são captados pelos receptores presentes no nosso nariz. Esses receptores olfatórios estão localizados na parte superior da cavidade nasal. Ele que vai fazer a captação desses estímulos odoríferos do ambiente, vão gerar impulsos nervosos, que vão ser levados até o cérebro, que vai interpretar essas sensações de odor. O olfato, ele nos ajuda a prevenir algumas situações de risco, de perigo, como, por exemplo, aqui nessa imagem a gente viu o fogo ali, você sente o cheiro de fumaça, tá tendo fogo em algum lugar, eu vou correr, eu vou tentar apagar dependendo da intensidade do fogo, ou, por exemplo, um vazamento de gás, você vai ter como tomar devidas providências para o problema. E também relacionado à nossa memória, como, por exemplo, a gente pode identificar algum tipo de alimento só pelo cheiro que a gente sente dele, sem estar vendo. E também está intimamente ligado com a gustação, que o olfato, juntamente com a gustação, vão gerar o sabor dos alimentos. Por isso que quando você está resfriado, você tem um pouco mais de dificuldade de sentir o sabor das coisas. Agora eu vou passar para vocês 2 videozinhos rapidinhos para vocês entenderem melhor sobre o que a gente está falando. Essas bolachas são mesmo saborosas? Se o que nós vemos nos agrada, então temos vontade de comer.
Afinal, também comemos com os olhos. Nós sentimos a bolacha ao mastigar. É dura ou macia? Quente ou fria? O paladar começa na língua. Nela estão as papilas gustativas. Algumas são tão grandes que podem ser vistas a olho nu. Essas saliências fazem com que a superfície da língua fique maior. O sabor é analisado nas papilas. Elas são formadas por um conjunto de receptores sensoriais que detectam as substâncias presentes na bolacha e transmitem a informação para as células gustativas da papila. As células da papila se renovam toda semana. Podemos reconhecer entre doce, salgado, ácido ou amargo, além de umami, um sabor presente no queijo e na carne. O umami, chamado de quinto sabor, pode ser percebido em todas as regiões da língua. Ela reúne as informações do alimento e envia direto para o cérebro. Mas só sentimos toda a gama de sabores com a ajuda do olfato. As milhões de células sensoriais no nariz nos ajudam a perceber o sabor. Quando comemos, as moléculas aromáticas saem da cavidade bucal e vão até o nariz. De lá, impulsos são enviados ao cérebro, ou seja, nós cheiramos enquanto mastigamos. No cérebro, o olfato e paladar se combinam, e assim percebemos o sabor dos alimentos. Hoje aprenderemos como o olfato funciona. Os cheiros que podemos detectar são partículas ou substâncias químicas que se encontram no ar. Estas partículas viajam pelo ar, entram no nariz pelas fossas nasais e vão até a cavidade nasal. Na cavidade nasal existem pelos que esquentam e limpam o ar. Esta zona está coberta por uma membrana mucosa que mantém o nariz úmido. Depois, o ar já filtrado passa para a membrana olfativa. Nesta parte, as células responsáveis por receber a informação e enviá-la para o nervo olfatório. O nervo olfatório leva a informação até o cérebro, que é o responsável por reconhecer o que estamos cheirando e atuar. Uma vez que a informação chega ao cérebro, este transmite as ordens necessárias para reagir de acordo com os diferentes cheiros. Vamos ver um exemplo. Se o nariz detectar um cheiro de queimado, vamos procurar a fonte do cheiro, ou vamos para um lugar onde estaremos a salvo. Você sabia que tem animais que podem detectar mais cheiros que os humanos? Por exemplo, os cachorros. Por isso, são ótimos rastreadores quando alguém se perde no bosque. E é assim que o olfato funciona. Você gostou?